Graça e paz, meus irmãos, boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É assim que nós começamos a nossa live, ou melhor dizendo, o nosso culto nessa noite. Um culto em que nós nos dedicamos a orar, a buscar a presença de Deus, e aí vai mandando os seus pedidos. Alguns irmãos, aliás, apenas uma irmã, por enquanto, me fez um pedido via WhatsApp, eu já anotei aqui, não é? E vamos estar orando. E, meus irmãos, nesta noite eu gostaria de começar esse nosso culto fazendo a leitura do Salmo de número 20. E vocês sabem por quê, não é? Salmo de número 20 foi o salmo o salmo da nossa devocional, né? Será o salmo do nosso devocional. E o texto diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus acharemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Graças a Deus. Este é um salmo de Davi, não é? Onde Davi agradece a Deus, porque Deus responde e dá vitória àqueles que clamam a Ele. E eu julgo, meus irmãos, que este é um tempo oportuno para que nós estejamos clamando por vitória. E eu queria começar este nosso culto fazendo uma primeira intercessão com você por nossa nação. Como é de conhecimento dos irmãos, há pouco tempo foi nomeado o novo secretário, aliás, o novo ministro da Saúde, não é? Salvo engano, o doutor Nelson Teich, algo parecido, e certamente carece das nossas orações, não é? As nossas autoridades em geral, na esfera estadual, na esfera municipal, na esfera federal, carecem de nossas orações, não é? As autoridades do ponto de vista dos poderes executivo ou legislativo e também judiciário carecem de nossas orações. Enfim, a pátria precisa que nós oremos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A solução para os nossos problemas, eu quero repetir algo que disse intensamente e repetidas vezes no pleito eleitoral para a presidência da República. Eu disse que a solução para os nossos problemas não estava em um homem, em um nome. A solução para os nossos problemas estava e está em Deus. Isso se repete. Deus permite a Covid-19 e, dentre outras coisas, nós conseguimos ser confrontados em nossa existência por nossa vulnerabilidade, não é? Como somos dependentes de Deus. Então eu convido você agora, que está nos acompanhando, a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças, não é? E erguer a sua voz num clamor a Deus por nossa pátria, por nossa nação. Senhor, ainda há pouco o Senhor trouxe aos nossos corações uma canção antiga, ó Pai, em que
dizia que nós clamamos para que o Senhor encha a terra com o seu poder, assim como as águas cobrem o mar. Diz essa canção, Senhor, que nós temos a expectativa de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz que aquele que crê, obras ainda maiores fará. E é, Senhor, crendo em Tua palavra, ó Deus, que nós vamos a Ti neste momento, ó Senhor, pedir por nossa nação brasileira, pedir ao Senhor por nossos governantes, quer sejam na esfera federal, estadual ou municipal, pedir por nossos líderes, ó Senhor, comunitários, eclesiásticos. Deus, toma essas vidas em Tuas mãos, toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Senhor. Pai, age com poder e graça, Senhor, dando sim ensinamento, tratando-nos, ó Deus, mas sobretudo por misericórdia, salvando-nos, ó Senhor. Sara essa nação, salva essa nação, ó Deus bendito. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é aquele que dá a vitória ao rei. Como descreve o salmista no salmo que lemos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós queremos declarar que a nossa confiança está em Ti, naquele que fez os céus e a terra, naquele que governa sobre tudo, naquele que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Ó Pai, tem misericórdia de nós, é o que lhe pedimos, pois sabemos que não somos merecedores de nada, ó Senhor, mas o Senhor nos alcançou um dia por Seu amor, por Sua graça, e é, ó Senhor, por este amor que clamamos mais uma vez, ó Deus, por Sua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, ó Pai, a nação brasileira. Toma conta de nós, ó Senhor, em meio a tantas preocupações, em meio a tanta, Senhor, insegurança, em meio a tanta indecisão. Age como um poderosa, ó Senhor, dando, ó Deus, norte para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria convocar você também a orar neste momento pelos profissionais da saúde que estão à frente da batalha, como tem sido noticiado em alguns lugares e setores, faltando EPIs, equipamento de proteção individual, não é? Mas ainda que estejam protegidos, eles estão diretamente lidando com isso, as questões familiares que envolvem esses profissionais da saúde, não é? Aqueles que estão diretamente no confronto da epidemia, e aqueles que estão aí segurando as cordas para que esses possam trabalhar. Vamos orar não só pelos profissionais da saúde, mas por seus familiares. Que Deus estenda as suas mãos de poder sobre essas vidas. Você pode orar comigo aí da onde você está? Oremos. Pai de amor e misericórdia, nós acreditamos no Teu agir, acreditamos que o Senhor é poderoso. Por isso, ó Deus, assim como os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Suas mãos, nós lhe pedimos que o Senhor haja em favor desses homens e mulheres, bem como de seus familiares, para que, Senhor, possam eles também testemunhar, possam eles também proclamar a Sua glória através do seu testemunho, ó Deus, possam proclamar, ó Deus bendito, as obras das Tuas mãos, que o Senhor lhes deu livramento, que o Senhor cuidou, que eles tenham consciência de que quem tem agido em favor deles, quem tem lhes socorrido é o Deus que fez os céus e a terra. Saibam eles, ó Senhor, por este agir sobrenatural do Senhor, que agindo Deus, ninguém pode impedir. Faça-lhes saber por Tua proteção e misericórdia, ó Deus, que não existe nada demasiadamente difícil para que o Senhor não possa solucionar. Apresentamos estas vidas em nome de Jesus diante de Ti. Amém. Agora eu queria fazer mais uma oração. E eu não sei vocês, mas domingo aqui, ministrando a ceia do Senhor, eu não sei como vocês receberam isso em casa. Depois, se vocês quiserem me dar um feedback, isso seria importante, não é? Eu só recebi o feedback de uma pessoa e eu acho isso muito importante. Mas eu
quando ministrei aqui, só fez foi aumentar a saudade, né? E aí eu fiquei olhando aqui, pensando aqui, enquanto ministrava e depois em casa, dos irmãos posicionados nos bancos aqui. A gente vai identificando pelos bancos, né? Os que sentam ali na primeira fileira, as nossas crianças que sentam na primeira fileira da esquerda, não é? O irmão Divino que senta sempre aqui atrás, a irmã Marcelina que senta do lado direito do púlpito ali atrás, não é? Enfim, fui localizando as pessoas, me lembrando de todos, e essa saudade aumentou, não é? E é por isso que eu gostaria de, neste momento, orar agora pelos irmãos de nossa igreja, por você que está nos acompanhando nessa live, por aqueles que não estão fazendo, mas que estão neste momento enganjados conosco de uma forma ou de outra, orar pela vida e família do irmão Maicon, que tem se disponibilizado, vem do trabalho para cá, tem nos ajudado, não é? Orar por aqueles que têm responsabilidades com a igreja, mesmo nós não tendo culto aqui, orar pelas finanças da igreja também. Como eu disse, nós temos compromissos a cumprir, não é? E eu queria orar, mas sobretudo por você, meu irmão e minha irmã, para que o Senhor haja em sua vida, haja em sua família, lhe proteja, lhe guarde, para que seja você uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado ao longo desses 3 anos e pastorear a Igreja Batista Vida Nova em Santa Inês. Obrigado por cada membro, Senhor, do menor ao maior, do mais moço, ó Senhor, ao mais velho, ó Senhor. Que o Senhor tome em tuas mãos nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos casais, ó Senhor, aqueles que estão na melhor idade, ó Pai. Que o Senhor tome estas vidas em tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada lar agora que tem, ó Senhor, através desse canal, permitido com que a Tua palavra entre em sua casa. Que o Senhor haja, ó Pai, abençoando a estas vidas, curando se houverem enfermos, ó Senhor, renovando o ânimo daqueles que estão desanimados, ó Senhor, reanimando-os espiritualmente para, ó Deus, essa jornada que ainda seguiremos. Senhor, obrigado por cada vida, que esse sentimento de comunhão, de amor, ó Senhor, esteja nos unindo, mesmo que à distância, ó Pai, que nós possamos celebrar a Ti em espírito e em verdade, ó Senhor. Nos dê forças para vencer esse momento de ausência no templo, para que quando pudermos retornar aqui, ó Senhor, façamos uma celebração sem igual, ó Deus, louvando a Ti em todo o tempo, louvando a Ti, ó Deus, e a Ti dando graças por todas as coisas, reconhecendo que essa é a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Lembrando os irmãos que as igrejas de nossa denominação, elas têm o compromisso de estar orando todos os dias, às 8 da manhã, às 14 da tarde e às 20 horas, não é? Não se esqueça disso. É um tempo de orarmos pela saúde dos membros da igreja, pelas autoridades brasileiras, pela saúde de todos os brasileiros, não é? Do nosso próximo, pelos profissionais da saúde, pela economia do país e das igrejas, por aqueles que estão desesperançosos, para que o Senhor nos anime, não é? Orar para que o Senhor sare a terra, eliminando aí todo o vírus da nossa nação. Lembre-se desse compromisso de oração. Vamos adorar ao Senhor e depois a palavra de Deus, para que possamos orar ainda mais nessa noite. Seguro
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Como é bom descansar nos braços do Pai. Oh, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Sustenta-nos, ó Senhor, em tuas mãos salvadoras.
por tuas mãos saradoras, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por um tempo, enquanto fazíamos aqui os nossos cultos às quartas-feiras, em uma canção que se tornou quase oficial, eu queria poder cantá-la nesse momento. Afinal de contas, não há nada maior, não há nada melhor, não há nada que se comparar à presença viva do nosso Senhor, do Espírito Santo de Deus, Deus Espírito Santo. Oh, tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, toma-nos em tuas mãos, purifica as nossas mentes, purifica os nossos corações, ó Senhor, para que a tua palavra que será ministrada nesse instante possa encontrar lugar em nossas vidas, transformando-las, ó Senhor, para que cada dia mais, cada vez mais, nos aproximemos mais de Ti. Nos ajuda, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Muito bem, queridos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para começar essa ministração nessa noite. Você, ou será que alguém tem dúvida de que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável? Tem essa dúvida? Acho que não. Tá, mas se não temos dúvida, por que às vezes temos dificuldade para vivenciá-la? Aliás, como conhecer essa vontade? Como experimentar essa vontade? Como saber qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida? Como saber se estamos de fato no centro da vontade de Deus? Ou como saber se estamos fazendo o que exatamente Deus sonhou e estabeleceu para nós? Eu costumo dizer que nós nos frustramos muito porque temos a tendência errônea, muito errônea, de sempre estar pedindo a Deus que abençoe os nossos sonhos, que abençoe os nossos planos, que abençoe as nossas decisões, como se nós soubéssemos o que é bom para nós. Vontade boa, perfeita e agradável só tem um, e é Jesus. A vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável a nós, queridos. Não são os nossos projetos, os nossos sonhos. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele mostra-nos que o conhecimento da vontade de Deus, o conhecer a vontade de Deus, é o resultado de um estilo de vida. Interessante isso, né? Conhecimento da vontade de Deus, de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou nos dirá aqui no texto de Romanos capítulo 12, verso 1, não é resultado das nossas experiências, não é? Da nossa religiosidade, da nossa vida, da nossa capacidade, não. O conhecimento dessa vontade de Deus é resultado tão somente de um estilo de vida. Nós experimentaremos e experimentamos a vontade de Deus na medida em que vivemos os princípios estabelecidos em Sua palavra. E nesse texto que vamos ler agora, do livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, nós encontramos aqui princípios estabelecidos por Deus
para que possamos experimentar a vontade de Deus em nossa vida. Lembrando a você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você não quer conhecer e experimentar essa vontade? Imagino que sim. Leamos o texto, Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Pai de amor e misericórdia, continue a falar aos nossos corações. Fale através de nós, fale por nós, fale em nós, enfim, fale conosco, Pai. Queremos ouvir a sua voz. Muito bem, como eu disse, esse texto que trazemos em tela, não é? Nesse texto que trazemos em tela, Paulo, ele ensina pelo menos 3 princípios para que possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. E o primeiro princípio que Paulo apresenta aqui, meus irmãos, é o princípio da apresentação, ou eu diria da consagração. Veja que o versículo 1 começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos aqueles que foram eleitos por Deus e Pai, e aqui não importa se calvinista ou se arminiano, todos acreditamos que fomos eleitos, não é? A diferença é como se dá essa eleição para um e para outro, mas somos eleitos em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Mas todos nós que somos eleitos pelo Pai, todos nós que somos remidos pelo Filho e selados pela redenção, pelo Espírito Santo de Deus, devemos consagrar a Deus, devemos nos consagrar a Deus numa apresentação voluntária e cheia de devoção a Ele. Nós devemos nos apresentar ao Senhor em consagração a Ele. Quero lembrar a você que consagração, dentre outras coisas, poderia ser percebido como dedicação exclusiva ao serviço de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que as misericórdias do Senhor, não é? Elas nos motivam à consagração dos nossos corpos a Deus. A misericórdia de Deus, ela não só nos motiva, aliás, ela nos motiva a essa consagração, porque nossos corpos foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo e foram transformados em templo, em habitação de Deus. O Senhor não habita em tendas, o Senhor não habita em templos feitos por mão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que essa habitação de Deus agora somos nós, eu e você, um habitat natural do Espírito Santo, para agirmos segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, meus irmãos, precisamos apresentar a Deus não apenas as ofertas de nossas mãos, mas precisamos apresentar a Deus as nossas vidas, os nossos próprios corpos. Precisamos entender que os nossos corpos devem ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E aí nós precisamos parar para pensar na amplitude que tem essa palavra, e eu não teria tempo suficiente para nessa live poder esclarecer isso para os irmãos, mas eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração para falar, para destacar a amplitude dessa palavra. Porque aqui alguns tendem a apontar o dedo para os outros e dizer assim: está vendo? Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, você tem que cuidar da sua saúde. Mas ele esquece que o seu corpo ou o corpo dele
também é habitado o Espírito Santo de Deus, e ele tem vivido de forma lasciva. Entendem o que eu quero dizer? Então, que o Espírito Santo possa ministrar a amplitude dessa palavra, que você possa se reconhecer, como que o seu corpo precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe por quê, meus irmãos? Essa liturgia que fazíamos, não é? E que voltaremos a fazer certamente no templo, ela será vã se o culto da vida, não é? Ele não for aceito por Deus, ele não for vazado pela santidade. As ofertas que apresentamos no templo, que depositamos no gasofilácio, na verdade, elas serão vazias de significados se nós não apresentarmos a Deus os nossos próprios corpos, as nossas próprias vidas em consagração a Ele. O culto racional que glorifica a Deus é aquele que procede de uma vida que se apresenta ao Senhor em santa consagração. Aleluia. Mas o segundo princípio que Paulo estabelece aqui para que possamos então experimentar a vontade de Deus é a inconformação. Primeiro princípio, a apresentação, devemos apresentar as nossas vidas. O segundo princípio, a inconformação. Ele diz assim, não é? E não vos conformeis com este século. Isso é fácil. Eu não concordo com nada que está acontecendo. Eu não concordo com a política, eu não concordo. Mas não é disso que a palavra de Deus está tratando. Deus não está outorgando aqui poder a mim e a você para nós sairmos por aí resmungando, falando mal das nossas autoridades. Não é disso que se trata, que a palavra de Deus está tratando aqui, meus irmãos. Mas o que a Bíblia está afirmando aqui, o que Paulo está afirmando à igreja de Romanos, é que eu e você, que nós como cristãos, precisamos ser pessoas inconformadas com este mundo, ou inconformadas com o conformismo deste mundo. O mundo não tem valores absolutos. Eu não me lembro quem é o autor da canção, a música, né? Mas foi até um hit aí nas paradas gospel. Eu penso que havia uma certa ironia nisso, mas foi um hit, uma canção que dizia assim: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal, ou coisa do tipo, né? Por quê, meus irmãos? Porque na verdade o mundo, ele não tem valores absolutos. Quando olhamos para o mundo, sobretudo para esse tempo em que estamos vivendo, o relativismo moral, ele é aceito como uma norma. Não, tudo é relativo, é assim que você pensa, mas não é assim que eu penso, e o que importa é o que eu penso, não é? Esse sistema de valores, ele tem sido pautado, na verdade, meus irmãos, pelo achismo, ele tem sido pautado não na verdade, mas na conveniência. Se isso aqui for conveniente para mim hoje, é assim, e é triste como nós percebemos às vezes isso, tomando a ambiência cristã. Há coisas que considerávamos pecado, que a Bíblia considera pecado, e isso não muda. De acordo com a nossa conveniência, é ou não é pecado. E às vezes a gente pontuamos dizendo que isso é por uma questão cultural, etc. Como se a Bíblia estivesse sujeita à cultura. A Bíblia é acultural, meus irmãos. Não estou desconsiderando aqui, não é, as questões culturais que a Bíblia demanda, de maneira alguma. Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos tomar essas questões como desculpa, ou, citando Paulo mais uma vez, não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. E esse sistema mundano, que não é pautado na verdade, mas é pautado na conveniência, que não é pautado na justiça, mas é pautado no prazer, que não é pautado na honestidade, mas é pautado no lucro, faz com que o homem viva segundo a sua conveniência. Faz com que pessoas vendam as suas consciências, troquem as suas consciências por vantagens imediatas. Lembra aquela história de Esaú e Jacó?
que por uma questão imediata, Esaú então resolve vender o seu direito de primogenitura. O que fazemos hoje em linhas gerais é bem pior, meus irmãos. É bem pior. Sabe, amados, infelizmente esse sistema que está no mundo, o qual nós não podemos nos conformar, é um sistema de imoralidade para satisfazer, na verdade, caprichos, para satisfazer caprichos egoístas. É um sistema que se opõe a Deus e a sua palavra, meus irmãos. E como filhos de Deus, nós não podemos nos conformar com esse padrão no mundo. Não dá para ficar abaixando a cabeça, não dá para ficar aceitando as coisas como são, não dá para ensinar os nossos filhos com base nesse sistema moral. Nós temos que olhar para as nossas crianças e pensar que elas precisam, e pensar, e idealizar, e sonhar que elas sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, e isso não vai acontecer se nós as mantivermos na forma do sistema deste mundo, meus irmãos. Até porque o mundo, ele está sempre mudando. O que era errado ontem, ele torna-se certo hoje, e desde questões banais, como as questões mais complexas da humanidade, de nossa moralidade, sociedade, etc, etc, não é? Questões banais, como o café já foi considerado mal, ruim para a saúde, hoje é considerado bom na medida certa, e bom, eu nem vou citar aqui porque tantas e tantas coisas. A começar da nossa cultura religiosa, né? Coisas que eram ruins e que hoje são boas, e aqui não estou me referindo a nada pecaminoso, não. Então, o sistema no mundo, o mundo como um sistema, me perdoem, o mundo como sistema, ele não tem valores absolutos. O mundo como sistema tem os seus valores absolutos, não só desprezados, mas invertidos nos dias de hoje. Ou não? Quando olhamos à luz da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, o mundo no seu afastamento de Deus chega ao ponto de chamar luz de trevas e as trevas de luz. É por isso que nós não podemos colocar o nosso pé nessa forma. É por isso que nós não podemos colocar os pés de nossas crianças, de nossos adolescentes, das nossas juventudes, dos nossos casais nessa forma. Porque às vezes dá a impressão, quando falamos desse assunto, que quem está correndo perigo são só as nossas crianças, mas nada, meus irmãos. Há poucos meses, eu fui atender um colega pastor que tinha uma demanda, e ele me pediu ajuda para tratar de uma questão que estava acontecendo na igreja dele, acreditando ele que eu poderia ajudá-lo de alguma forma. E a única coisa que eu pude fazer foi abraçar, orar com ele, dizer assim, que Deus tenha misericórdia. Porque a coisa era tão, do ponto de vista bíblico, era tão absurda, que a gente não consegue idealizar, mas estava acontecendo com membros da igreja, dentre os irmãos da igreja. E o pior, quando ele foi confrontá-los, ele disse, pastor, mas é assim que as coisas estão acontecendo na sociedade, isso é normal. Mais uma vez, né? Não tem nada a ver. Isso é normal. Sabe, meus irmãos, nós não podemos colocar o pé nessa forma, nós não podemos fazer parte deste esquema, nós fomos desraigados deste mundo tenebroso, e agora, falamos um pouquinho sobre isso na escola bíblica dominical, de acordo com os conceitos bíblicos, nós somos luz do mundo, nós somos fermento que semeia a massa, nós somos sal da terra, nós somos e precisamos ser um referencial para essa sociedade que anda cambaleando, trôpega e sem direção. Jesus é a luz do mundo, eu e você representamos Jesus como embaixadores de Cristo.
Por fim, o terceiro princípio que Paulo aponta aqui para que possamos experimentar a vontade de Deus, meus irmãos, é a transformação. Não vos conformeis, ou seja, precisamos ser inconformados. E aí o versículo segue dizendo assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu costumo dizer que a inconformação é o lado negativo da consagração. Nós estamos nos apresentando com vida consagrada a Deus e estamos inconformados. Esse é o lado negativo da consagração. E a transformação é o lado positivo. Por quê? Porque nós somos conhecidos, não somos conhecidos apenas como o povo que diz não ao erro e ao pecado, mas somos sobretudo conhecidos como o povo que vive uma vida positiva diante de Deus e honesta. Nós não podemos ser conhecidos só como o povo que diz não, precisamos ser conhecidos como o povo que vive positivamente, de forma diferenciada, de forma honesta e feliz por isso, amados irmãos. Sabe? Essa transformação, ela ocorre quando a nossa mente, ela passa a ser governada pela palavra de Deus. O grande problema é que os nossos HDs, as nossas memórias, elas estão completamente lotadas. Não há espaço para nem mais um bit. Não é um byte, não, é um bit mesmo. Não tem mais espaço para nada. Não tem mais espaço para nada. Sabe, a gente não se deixa formatar. A gente não se deixa ser transformado por Deus, por seu Espírito, porque ainda continua querendo ser Senhor, ainda continuamos querendo ser senhores de nossas vidas. Ora, se quisermos experimentar a vontade de Deus, precisamos nos apresentar a Ele de forma consagrada, precisamos não nos conformar com o mundo, sermos inconformados e precisamos buscar a transformação, a renovação da nossa mente. Sabe, meus irmãos, a nossa mente precisa começar a ser cheia daquilo que Deus nos fala. Passamos horas e horas redes sociais. Agora, nesse tempo de isolamento, não é? Social ou distanciamento em alguns casos, tem gente que passa o tempo todo, já são PhDs em Covid, acho que já sabe mais do que os cientistas que estão tentando descobrir alguma coisa, de tanto que ouve falar, né? E não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá, e enfim. E agora muito menos, na Terra Brasília, agora muito menos, né? Daqui a alguns dias a gente vai ver o reflexo disso tudo, ok? Mas aí, tá bom. Aí quando não está ouvindo as notícias do Covid, está lá nas redes sociais. E quando não está, vai navegar à toa. Eu sei que passa horas e horas e horas e horas. E aí quando ele vai ler a Bíblia, ele está cansado. A sua mente já não consegue mais guardar. Aí ele diz assim: pastor, eu não consigo guardar nem um versículo. Mas eu sei que em alguns casos isso é uma questão física, não é? E em alguns casos inclusive até patológico, mas a grande maioria é que nós deixamos para falar com Deus, pensar sobre Deus, ler a palavra quando já estamos cansados, quando a nossa mente já não aguenta mais nada, quando já estamos pressionados pelo o que o patrão disse, pelo chefe, quando estamos, como agora por exemplo, pressionados pela preocupação se manteremos ou não nosso emprego, se teremos dinheiro ou não para pagar as nossas contas, como guardar qualquer coisa. Sabe, meus irmãos, essa transformação, ela só ocorrerá de fato quando a nossa mente for governada pela verdade. E essa transformação da qual estamos falando aqui, ela não é um arrebatamento emocional, nem uma experiência mística divorciada, não é, de uma prática de vida. Você entendeu o que eu estou falando? Você entende o que eu falo agora? Vou até repetir. Eu estou dizendo, meus irmãos, que essa transformação não é um arrebatamento emocional, em primeiro lugar.
Ou seja, Deus não quer só mexer com as nossas emoções, Deus não quer só que sintamos calafrios, que viremos cambalhota, mas que quando saiamos daqui para ali da porta, ou quando essa palavra se encerrar, continuemos vivendo do mesmo jeito. Não. Essa transformação não é fruto de embalos emocionais, de frições em nossas vidas. Essa transformação não é fruto de nenhuma experiência mística. Mas essa transformação, ela é fruto da nossa experiência com Cristo, com o Senhor. Nós somos transformados na medida em que os valores absolutos da palavra de Deus passam a nortear a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Década de 80, que o Michael me fez lembrar hoje de canção de 1980 e bolinha, e olha que Michael tem só quase 40. Mas tinha uma canção que dizia assim, as mulheres cantavam assim, os homens começavam cantando assim: foi ele quem mudou o meu modo de pensar. As mulheres continuavam dizendo assim: foi ele quem mudou o meu modo de falar. Aí os dois juntos se juntavam e diziam: foi ele quem me fez entender a salvação. E depois continuava a música como um todo: além de tudo, me deu perdão, de paz encheu meu coração. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que realmente precisamos viver essa experiência, permitir que Ele, o Senhor, mude o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Precisamos permitir ao Espírito Santo que ministre para a gente aquela canção assim: cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, boquinha, o que fala, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Amados irmãos, nós podemos ser transformados, porque diferente do mundo, que não tem absolutos, nós temos um padrão absoluto, que é Jesus Cristo, imutável, queridos. O mundo passa, os costumes mudam, os valores morais são corrompidos, são corroídos pela decadência da sociedade, mas Jesus Cristo e a sua palavra nunca mudam. Por isso podemos nos manter firmes. Por isso, quando seguimos as pegadas de Jesus, não apenas somos transformados, mas também nos tornamos instrumentos para a transformação da vida de outros. Ou seja, somos transformados para transformar. Experimentamos assim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de maneira que do nosso interior passam a fluir rios de água viva, transformando a vida daqueles que estão à nossa volta, transformando a vida de um mundo. Pastor, o senhor está exagerando. Estou não, meus irmãos. A história é cheia de narrativas de homens que, através de seu testemunho, mudaram a história de cidades, de países. E você pode ser um deles. Eu posso ser um deles, se eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Você pode, eu posso. Como? Apresentando as nossas vidas em consagração, nos inconformando com este mundo que jaz no maligno e buscando a transformação pela renovação da nossa mente, nosso coração. Sabe, meus irmãos, a transformação, a vontade de Deus, eu fiquei com essa coisa de transformação aqui, mas a vontade de Deus, ela não é conhecida por meio místicos,
Nosso Deus não é igual àqueles deuses, sabe? Os deuses dos indígenas, que lá precisam fazer, sabe, aquelas religiões animistas, que precisam se sacrificar, tal. O nosso Deus proveu o sacrifício, para que tudo fosse consumado. É por isso que a vontade de Deus não é conhecida através de meios místicos, mas através de uma vida de consagração, aonde nos apresentamos a Deus, aonde não nos inconformamos com o mundo e aonde somos transformados pela renovação da nossa mente. Aleluia. Busque experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas saiba que isso não será consequência de nenhum ato de misticismo, mas sim de uma vida de consagração, aonde voluntariamente nos apresentamos a Deus, inconformados com o mundo em que vivemos e buscando a transformação da nossa mente. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Muito bem. Gostei da tecnologia. Alguém aqui está pedindo para que oremos pelo aniversário da Ana Clara. Saibam vocês que Ana Clara amanhã faz 32. Dizem que é 22 e segundo ela com carinha de 16. Isso é ela que diz, viu? Mas também não só em ação de graças pela vida da Ana Clara, que Deus abençoe, guarde, proteja, mas também em favor das vidas do senhor José, que é pai da nossa irmã Leia, e do senhor Carlos, que é pai do nosso irmão Robson, esposo da Leia. Então Leia, ela pediu oração pelo pai e pelo sogro, não é? E ela dessa vez foi sábia, porque ela foi esperar Robson pedir oração na semana passada, e ele só fez isso depois que o culto tinha acabado. Então ela se antecipou hoje e pediu antes do culto começar, viu? O risco era de eu esquecer. Mas enfim, nós queremos orar não só pelo senhor José, pelo senhor Carlos, pelo senhor Sebastião também, não é? Que temos orado por ele, e ele é pai dos patrões da Milena, mas queremos orar não só por essas pessoas, não só em gratidão pela vida da Ana Clara, mas por você que está nos acompanhando nesse momento, por sua família. Que o Senhor possa abençoar você de uma forma sobrenatural nesta noite, e você possa testemunhar mais uma vez do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós mais uma vez vamos a Ti para pedir-te, ó Senhor, por livramento, de acordo com o salmista, ó Senhor. No Salmo 33, ele declara que a nossa alma espera no Senhor o nosso auxílio e escudo, e nós replicamos esta palavra, ó Senhor, não num ato religioso, mas acreditando sim, como ele, de que as nossas vidas têm a esperança em Ti, de que o Senhor é o nosso auxílio, de que o Senhor é o nosso escudo, de que no Senhor o nosso coração se alegra, de que em Ti podemos confiar, ó Deus bendito. Sabemos que, ó Pai, o Senhor olha do céu e vê todos os filhos dos homens. O Senhor olha do céu, do lugar da sua habitação, e observa todos os moradores da terra, ó Deus. E é por isso que nós vamos a Ti, pedindo, ó Senhor, pela vida do Senhor José, pedindo ao Senhor pela vida do Senhor Carlos, pedindo pela vida do Senhor Sebastião, pedindo pela saúde, ó Deus, dos membros da Igreja Batista Vida Nova, por aqueles que se colocam
colocam diante de Deus agora, pedindo, ó Pai, por um reavivamento espiritual no meio do teu povo, ó Senhor, agradecendo a Ti, ó Senhor, pela vida da Ana Clara, e também, ó Senhor, rogando a Ti, mais uma vez, por nosso país, por nossa nação. Tome-nos em Tuas mãos, Senhor, opera um milagre sobre essas vidas a qual mencionamos nesse tempo de oração, mas também sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Vila Velha, ó Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, ó Senhor, quer seja aqui no estado do Espírito Santo, em outros estados, fora do Brasil. Abençoe-os, ó Senhor, com poder e graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite, que Deus possa ter te abençoado, não é? E que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas que você achar interessante, não é? Vai lá, copie o link, mande essa palavra para alguém que Deus colocar em seu coração agora. Abençoe a vida de alguém e que você seja grandemente abençoado. Olha, nós estamos na expectativa, esperando o dia que poderemos nos reunir de novo para uma grande celebração aqui juntos no templo. Mas enquanto isso não acontece, esteja celebrando ao Senhor em sua casa. Não deixe de fazer o seu devocional diário, as suas meditações. Vocês ouviram e leram, não é? 2 testemunhos aí que eu compartilhei com vocês essa semana, um ontem e um hoje. Irmãos, façam, e eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Não é? Quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo que também orem por nossa igreja lá em Linhares, não é? Eu estava compartilhando aqui com o irmão Maicon que nós hoje recebemos uma notícia ruim, tivemos um problema elétrico lá, e mesmo a igreja fechada, nesses dias de culto, veio um valor exorbitante, mas exorbitante mesmo, de energia elétrica para estes dias, e já sabemos que para o mês seguinte virá algo, talvez na mesma proporção. Então nos ajudem, não é? Nos ajudem em oração, nos ajudem também encaminhando os irmãos lá de Linhares a sua oferta, o seu dízimo, né? Façam contato com a irmã Rosana. Os irmãos aqui de Vila Velha também nos ajudem, porque precisamos pagar o ar-condicionado, precisamos pagar o som, enfim, as coisas continuam, tá bem? Deus abençoe você, a sua família, né? Que você tenha ainda um resto de semana abençoado, que você possa ter e ver a mão do Senhor agindo em seu favor. Boa noite, Deus te abençoe.